Olá, eu sou a Cláudia Carvalho, eu sou advogada criminal, eu também sou especialista em compliance e eu estou aqui com a Adriana Vale, que a gente vai conversar com você sobre outros temas que surgiram depois da última live que nós fizemos, que é a reputação de negócios em tempos de Covid-19. Isso aí, Cláudia. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Vale, Business Advisor. A gente fez uma live mais ou menos na segunda semana do lockdown, se não me engano, né, Cláudia? E Sim, a gente recebeu essa demanda desse assunto de transformação digital e essa relação de ética e responsabilidade foi no Instagram, há mais ou menos 2 semanas. E o pessoal teve ainda muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos em relação à parte de gestão, não é mesmo, Cláudia? E, exatamente. pois é, e devido a isso, a gente hoje vai falar sobre reputação. Justamente a reputação, que é algo que está sendo bastante assassinado em tempos de Covid-19 por muitas empresas que estão se desesperando no meio da gestão de crise. E a gente vai mostrar que isso é desnecessário e há alternativas para que isso não aconteça. Exatamente. A gente entende que tem ansiedade, que tem medo, que ninguém realmente sabe o que vai acontecer, mas a questão é que a gente não pode deixar a peteca cair. Os negócios precisam continuar acontecendo de forma ética, responsável. A Cláudia é a pessoa perfeita para falar sobre isso. Então, eu vou propor da gente começar falando esse assunto em relação a exatamente a confiança dos negócios e do consumidor. Cláudia, sobre a ótica jurídica, o que você tem a dividir com o pessoal em relação a essa questão da confiança? Olha, Adriana, questão de confiança, a gente vai puxar para justamente os fundamentos do compliance, né? Para quem não sabe o que é compliance, o compliance, além de um conjunto de normas que se respeita normalmente para a prática do negócio, ele tem a ver também com políticas de integridade que essa empresa precisa ter para fazer a sua gestão. Compliance está em conformidade com a integridade. Então, uma reputação de empresa tem tudo a ver com integridade. Por quê? Toda empresa gosta de colocar, temos os nossos valores, valorizar funcionários, meio ambiente, preservar também a qualidade dos produtos ou serviços. E é nesse momento que vai se perceber se realmente essa empresa ela respeita isso ou se é apenas uma propaganda infelizmente enganosa. A imagem das empresas depende bastante disso, se isso realmente é colocado em prática. A gente fala de ética, mas não no sentido abstrato, assim, de colocar ações estratégicas para que essa empresa realmente faça com que o seu cliente veja que ela é uma empresa que age com integridade. E essa reputação justamente ela vai ficar preservada na medida que essas políticas forem sendo adotadas, e não o contrário, para que a gente não olhe só uma placa e ache que aquilo não existe dentro do negócio. Né? Exatamente. E, Cláudia, sobre a sua ótica jurídica, como é que uma empresa de pequeno porte, por exemplo, ela pode atuar de forma ética e responsável para ter essa confiança com o cliente? Então, as empresas, cada uma dentro do seu porte, ela faz o que ela puder para manter essa questão da integridade, né? Uma coisa importantíssima é a própria propaganda que a empresa faz de si, né? Do que ela vende, de como ela comercializa, né, um produto ou vende um serviço. Então, hoje em dia não vale tudo para vender. A gente sabe que existe uma ética de mercado, né? Você entende isso melhor do que eu. Então, tomar vários cuidados para não se cair, por exemplo, na parte criminal do Código de Defesa do Consumidor, né? Você vai vender mercadorias que estão em desacordo, que elas não preenchem os requisitos que elas oferecem nas embalagens, né? Como, por exemplo, eu vi há pouco tempo essa questão que a gente está enfrentando do desespero do álcool gel, gente vendendo gel para cabelo, que olhando assim você acharia que era um álcool gel, porque a consistência era igual. E o Procon fez uma blitz e apreendeu várias dessas mercadorias em vários lugares. Então, assim, como você tem capacidade de comprar, de repente, de um fornecedor um produto desse e não certificar que aquilo realmente não é o que está sendo vendido, né? Então, tem que haver um controle desse estoque, um controle de fornecedores, saber exatamente que você colocar para vender, o seu nome está ali, senão vai ser comprometido. Você falou várias coisas incrivelmente essenciais, né? Primeiro, essa questão da reputação, a nossa marca, a gente leva tanto tempo para construir, segundos para destruir. Então, assim, a gente tem que dar valor à nossa marca e, claro, ter uma relação ética e responsável com o consumidor acima de tudo, óbvio.
mas pensando sobre a ótica do negócio, né? Você respeitar a sua marca, porque assim, hoje a gente está no meio da pandemia, daqui a pouco ninguém mais vai lembrar, isso vai passar, vai ver para o livro de história. E aí, o que vai acontecer com a credibilidade do seu negócio? Então, a gente tem que agir de forma ética, tanto por princípios básicos, mas também por uma questão de perenidade, né? E você falou essa questão da venda também. Nesse momento, por exemplo, que as pessoas estão mudando seus hábitos, né, de consumo, porque hoje a gente está pensando muito na base da pirâmide de alimentação, saúde, que é o que realmente agora as pessoas estão vendo que é o essencial. A gente tem que ter essa relação da venda consultiva e entender o que a pessoa precisa. E tanto se fala há tanto tempo de inovação, virou uma palavra da moda, mas agora na crise é que a gente tem a oportunidade de realmente inovar. A gente tem atendido... Exatamente. Pois é, a gente no Advisory tem atendido várias empresas de pequeno porte, que a gente está ajudando elas não só... Não é a mudar o negócio, ninguém muda da noite para o dia, você leva meses, muito tempo para construir alguma coisa, mas você pode ter um novo canal de venda, um novo canal de comunicação, uma nova forma de logística, e tudo isso com muita ética e responsabilidade, obviamente, como você está falando. Então, a gente tem que entender que a inovação está nas pequenas coisas, né? Exatamente, até porque, às vezes, um pequeno que não tinha um budget muito bom para poder justamente investir em inovação, né? Eu tenho só um site na internet porque os meus clientes precisam ver, né, que eu existo, essa coisa do site é necessário, mas esse site agora, como você falou, é um novo canal que ele vai ter que investir para justamente poder captar novos clientes, falar com seus fornecedores, fortalecer essa imagem no mercado, né, e não ser só apenas um site que só está no ar para, né, fazer uma mera propaganda e não ter uma funcionalidade. Então, a hora de investir nessas práticas para poder aproveitar o máximo, né, de inovação dentro do que é possível gastar dentro do orçamento de uma empresa. Isso aí, isso tem tudo a ver com o nosso segundo tópico, que é a excelência no atendimento, porque a excelência no atendimento ela começa no primeiro contato que a pessoa tem com a sua marca. Então, assim, para quem está começando uma presença digital agora, porque por essa questão que está todo mundo buscando online, né? Você tem uma excelência de experiência do usuário, uma fácil navegabilidade, né? Tem que se ater muito a isso. Você tem que pensar muito bem como é que você migra, por exemplo, a maneira como você gerir o seu negócio, como você vai gerir agora, ele tendo canais online é diferente, você tem que se adaptar a isso. Você tem que se preocupar muito agora, mais ainda, como um contato um pouco mais distante, perder o olho no olho em muitas situações. Como é que você faz uma gestão de conteúdo muito alinhada com o seu cliente, né? A pessoa está lá agora num acesso diferente. Inclusive, Cláudia, a gente viu essa semana uma reportagem da Meia Mensagem que fala muito sobre as novas tendências e que fala, inclusive, como o público mais sênior agora está sendo obrigado, né, a fazer certas transações que não estava acostumado em forma digital. Então, é obrigação das empresas fazer com que isso seja da forma mais confortável possível. Isso também está dentro da ética e responsabilidade, né, Cláudia? Com certeza, porque agora a comunicação da empresa vai ser essencial para poder mantê-la ativa no mercado, né? E essa comunicação agora essencialmente vai ser digital. Então, ela vai ter que adaptar o que ela está fazendo até então para esse público que ela precisa atender. Você falou dos idosos, né? Então, uma gestão ética, você vai ter que, de certa forma, educar seu funcionário para atender esse tipo de público, para ter um pouco mais de paciência, para saber que determinadas práticas são proibidas por lei, como, por exemplo, você exigir que a pessoa entregue questões de banco, né, num atendimento que precisa fazer uma compra, né, eu preciso do seu código de segurança, nem sempre isso é necessário para fazer uma compra, né? Então, existe uma série de infrações do Estatuto do Idoso que, se a empresa não tomar cuidado, esse idoso vai acabar numa situação perigosa por falta, às vezes, não é nem de ser uma questão proposital, é falta de preparo desse funcionário nesse atendimento, né? Então, é um novo público que ele tem que parar para analisar, né? Ao mesmo tempo, a forma de atendimento, uma coisa que o brasileiro adora, que a gente sempre brincou, é estaremos providenciando a sua solicitação. Isso não pode mais existir, né? Isso é o embromation, né, do gerundismo do call center, né? No entanto, o call center é alguma coisa agora que é importantíssima, mas também não pode oferecer um atendimento ruim, também no ponto de desrespeitar também a lei do atendimento, né? Deixar você tocando a musiquinha eternamente, e nada de você, cliente, ser atendido, né? Dá vontade de pegar e desligar o telefone na hora, né? Isso.
E eu tenho até um relato para fazer, claro que por questões éticas e responsáveis a gente não vai falar, mas eu mesma acabei vivendo uma situação hoje que precisei de uma solução rápida para um problema com uma empresa de telefonia e, na verdade, como eles estão com o número reduzido de atendentes, o tempo de atendimento, a URA está muito mais longa, o tempo de atendimento está muito mais longo, né? Até você chegar num operador, porque precisava do operador é muito mais difícil. E levando em consideração que telefonia, né, a rede e telefonia é sobrevivência numa situação como essa, a gente não tem outra forma. Então, as empresas elas têm que pensar de uma forma muito empática. O que o consumidor precisa mais nesse momento mais do que o job to be done, que é o que ele entrega mesmo, telefonia, rede, pão, bolo, né? É além daquilo, o que o cliente precisa que seja agregado àquela minha entrega para realmente fazer uma diferença. Porque também tem isso, né, Cláudia? A gente não pode esquecer, porque a gente falou agora há pouco, o mundo vai voltar a ser mundo daqui a pouco, mesmo que seja um mundo muito diferente, não vai sofrer uma metamorfose 100%, não existe. Então, as pessoas vão lembrar da reputação das empresas mais para frente. Tá, inclusive, isso na reportagem Meio Mensagem, que hoje as pessoas, na insegurança, estão recorrendo a marcas mais tradicionais, que elas já confiam, né? Então, marcas novas que estão surgindo agora, ou que surgiram há pouco tempo por uma questão de oportunidade, não de oportunismo, mas oportunidade, tem que tomar muito cuidado, tem que começar com muita cautela, né? Exatamente. A gente fala muito isso do compliance, né? Que tem que ver como é que exatamente é o funcionamento dessa empresa, até para entender por que marcas, né, como você falou, antigas, têm essa reputação por tantos anos e como é que ela mantém isso, né? Isso é todo um trabalho que é feito por anos, né? Você analisa a gestão dessa empresa de pessoas, gestão de financeira, o impacto da propaganda dela no mercado, se são empresas que estão metidas em algum escândalo, né? Como a gente teve, né, há uns anos atrás da Lava Jato, que várias, né, ficaram com a sua reputação manchada, né? E justamente para elas fazer negócio vale qualquer coisa, né? Então, assim, nesse momento você vê as empresas que realmente vão mostrar que o que elas falam e fazem tem valor ou se na verdade tudo é fake, né? Exatamente. Tem empresas que estão cedendo, né, dinheiro para pesquisa do Covid ou para ajudar com a área da saúde. Tem empresas que estão pegando as suas áreas industriais e estão fazendo álcool gel, máscaras, porque, na verdade, a entrega que a gente faz para o mercado consumidor vai muito além do que a entrega que a gente realmente faz, né? A gente, por exemplo, aqui, quando tem realmente uma questão, uma necessidade muito grande, alguém que está realmente numa situação muito desesperadora, e a gente faz os vídeos, como a gente está fazendo até agora, a nossa discussão está sendo disseminada, porque é informação para todo mundo, né? Conhecimento. A gente disponibiliza os vídeos. Olha, gente, para você migrar os seus processos para online, você usa o Trello, você usa o Google Agenda, porque as pessoas, apesar da transformação digital ser uma coisa que se fala há muito tempo, a gente foi pego de surpresa com esse susto. Muitas pessoas não tiveram tempo de se adaptar. Então, a gente também faz a nossa parte ajudando, né, as pessoas com informação. A gente só não tem como resolver o problema da pessoa porque as empresas precisam, então, sentar com os especialistas como nós para fazer o projeto. Mas a gente pode dar várias dicas interessantes para que a pessoa saia da inércia, pelo menos momentaneamente, né? Exatamente, e você poder também adaptar, fazer as mudanças que são necessárias nesse momento, mas sem comprometer, né, a legalidade, a integridade do negócio, né? Isso que muitas vezes não é percebido, né? No momento de desespero, às vezes o empresário acha que certas coisas não têm mais sentido quando ele está completamente enganado, né? Então, ele para sobreviver no mercado, eu até também, sem citar nomes, eu vi até uma reportagem, foi no LinkedIn outro dia, falando de uma grande empresa, né, que justamente a propaganda dela era nós valorizamos o nosso funcionário, e a primeira coisa que ela fez foi mandar embora 600 pessoas, né, depois do Covid-19, né? Nós damos faculdade, nós investimos em formação. Então, assim, como você falou de novo a questão da marca antiga, pô, para que eu vou querer trabalhar nesse lugar? Se o cara, né, fala para mim que eu estou alicerçado, vou ser preparado, vou crescer dentro da empresa, na primeira crise que tem numa empresa grande, 600 pessoas são mandadas embora? Como que isso é ético? Então, assim, você precisa estudar dentro do seu negócio quais são os pontos fracos para não cair, né, nesse degrau e se estabacar e perder a sua imagem no mercado.
Exatamente, você fez um gancho incrível que eu sei que acabou sendo uma feliz coincidência. A gente, quando faz a análise de gestão, a gente usa a boa e velha ferramenta de análise SWOT, que na verdade é muito conveniente em um momento como esse, mas não para simplesmente preencher a ferramenta, olhar para ela e falar que linda, maravilhosa, está preenchida, mas para a gente vivenciar isso. Então, existem as ameaças, mas também existem as oportunidades de mercado que a gente tem que olhar com muita cautela, de novo, como a Cláudia fala, com muita ética e responsabilidade. A gente, na crise, é que é colocada à prova. Quando está tudo bem, é muito bom falar que tudo é lindo, mas quando realmente vem um problema é que a gente vê o quanto a gente está preparado. E por isso a gente trabalha com advisor, a gente fala que planejamento ele é essencial. A gente tem que ter gestão de risco, a gente faz os projetos para montar a sala de guerra, para montar todo o processo, o protocolo de gestão de risco, se acontecer algum problema, porque a gente nunca sabe. E quando a gente está preparado para o problema, a gente tem menos problema com essa questão da transparência, né? A gente está preparado, perde aquela ansiedade, consegue atender com cuidado, né? Exatamente. A empresa agora ela precisa se reinventar, mas também ver todos os cuidados que ela precisa tomar, mantendo principalmente no trato com seus clientes, no trato com seus fornecedores. Você não pode mudar de repente do dia para a noite sua forma de negociar, né? Justamente pela transparência. Se você tem agora um fluxo de caixa menor, você não vai poder agora chegar e suspender o pagamento de repente dos seus contratos. Hoje, esse dia, você tem que fazer um compliance regulatório, ver dentro da lei o que é possível fazer para renegociar a dívida, para poder aumentar prazos, ver multas, se vocês abrem a mão, né, reciprocamente do pagamento de multa nesse contrato, no momento, que tem que ficar bom para todo mundo, né? A gente tem uma rede, né, negócio, né, requer responsabilidade social. Se você quebra um elo dessa rede, você vai quebrando todo mundo. E é nesse momento que a gente tem que pensar agora. E a gente está falando muito dessa questão entre saúde e economia, elas, na verdade, não é para entrar no mérito, mas não é para desassociá-las, porque a economia, para gerar, todo mundo tem que ter uma oportunidade. Então, por exemplo, as escolas, algumas estão renegociando os valores para elas, é melhor manter, né, alguma receita do que simplesmente fechar. É nessa hora que a gente tem que rever os nossos processos, os nossos recursos, né? O que a gente consegue fazer com menos recurso, né? A gente, por exemplo, a gente aqui, para estar falando com vocês nesse vídeo, a gente fez teste com vários softwares para ver qual era o mais adequado, mas a gente sabe a funcionalidade desses softwares, então a gente foi testando um, o 2 e o 3, aí a gente chegou à conclusão que esse aqui era o melhor. E isso, assim, nos negócios também. Você tem que conhecer os recursos, conhecer quais são os percalços que você vai enfrentar no mercado para você vai para uma guerra, você vai escolher uma faca ou você vai escolher uma metralhadora? Você tem que saber o que você vai enfrentar primeiro, né? Ou então dar o tiro do seu pé, né? Também que muita gente vai fazer isso, né? E já te digo por quê. Tiro no pé na parte tributária, né? Que deve ser o desespero de todo mundo nesse momento, né? Porque uma coisa que sempre se faz no meio dos grandes negócios é planejamento tributário, né? E o planejamento tributário não é uma coisa que você vai contratar com qualquer pessoa, né, que vai oferecer para você. Tem que ser com pessoas com experiência, com conhecimento de causa, né? Porque decidir se tem um crédito que te isenta de pagar um tributo ali na frente é uma questão técnica que tem que ser examinada. Porque nesse momento, o que acontece? Muita gente vai pensar, vamos cortar despesas, tributação, então vou ver o que a gente não vai fazer, qual o boleto que a gente não vai pagar. Não é assim que funciona, né? Porque senão o empresário cai na sonegação fiscal. Se ele não tiver um advisor bom sobre isso, ele não vai saber as possibilidades da lei para poder fazer esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo também, você tem o ICMS, que é o imposto mais sensível, né, dos negócios hoje em dia. Saiu uma decisão perigosíssima no passado, né, no STF, dizendo que se houver a falta de recolhimento reiterado de ICMS em determinadas condições, a empresa vai ser considerada praticante de apropriação indébita previdenciária também, né? Então, é o tipo da coisa que, se você parar de pagar um tributo sem motivação, sem respaldo legal, a empresa pode acabar sendo fechada por causa de uma fiscalização que ela vai sofrer, não ter condições de fazer um parcelamento de uma dívida que vai surgir por causa disso, e tomar cuidado justamente com esses conselheiros oportunistas de última hora, né? Ver o que tem acontecido na justiça. Aí a gente sabe, porque a gente tem empresa, a gente sabe que é difícil manter a cabeça fria no momento que a gente está
é posto à prova ali numa situação difícil. Mas é por isso que a gente está falando que o importante é você ter os seus protocolos, né, de emergência, você saber quais são os recursos. Cláudia falou muito dessa questão tributária, isso é muito sério, isso é uma coisa para ser negligenciada, porque o problema é o seguinte, pode parecer uma solução agora, mas e depois? Qual vai ser o resultado dessa decisão precipitada? E a gente, a Cláudia também fala muito, eu atendo grande empresa também, a Cláudia também, mas a gente também lida com pequeno empresário, nós somos pequenas empresas, e a gente sabe o seguinte, né, Cláudia, que assim, não é que seja mais fácil ou mais difícil para o pequeno ou para o grande. Ambos têm que estar preparados, porque às vezes também, quanto maior a altura, maior a queda. A maior empresa pode tomar o tombo maior. O pequeno, muitas vezes, tem um pouco mais de jogo de cintura, é o carro mais leve que corre mais, né? Então, a gente também está falando aqui para pequenas empresas, sim, que não é porque é pequenininho que nem todo mundo vai ter uma solução imediata, né? Tudo bem. Mas existe solução e a gente tem que saber, de novo, quais são os nossos recursos para saber lidar com isso, né? Claro, até porque agora, nesse momento de crise, o governo está vendo uma série de medidas, né, para fazer o que vai poder ajudar o empreendedor, né, o pequeno, o médio, e ver o que dentro desse cenário é possível se fazer. Por exemplo, para quem é pequeno e médio, uma coisa perigosa é cheque especial, cartão de crédito, e sobre isso, que eu não saiba, não tem nenhuma medida facilitando nenhum pagamento nesse sentido agora, né? Então, por isso que eu falo, as dívidas é uma questão vai ser muito sensível, né? No momento que o empresário está enfrentando agora, por isso que eu chamo a atenção dessa parte tributária, né? A questão de não recolher ICMS, de não fazer pagamentos de INSS, não pagar dívidas de cartão, não renegociar empréstimo, que agora os bancos estão dando essa oportunidade, né? Ver linha de crédito, fazer empréstimo não é uma coisa legal, mas de repente, se no primeiro momento for a única alternativa, é melhor fazer isso do que não pagar ninguém, né? Sim. Então, tudo dentro da sua possibilidade. E aí, pegando um gancho com isso, Cláudia, se a gente for falar sobre a questão da gestão financeira, eu sou administradora, trabalho com marketing, vendas e inteligência de mercado. Você é de jurídico, mas a gente acaba, sim, super envolvida com essa questão, né? O que você acha dessa questão da gestão financeira em tempo de crise? Pois é, eu acho que é o ponto, assim, se não for o mais importante, é um ponto que pode gerar outros problemas se ele não for bem planejado, né? Então, não adianta só você ter uma preocupação com a gestão do dia a dia dessa empresa se você não tiver uma gestão financeira boa, né? Ver os recursos que você tem, o quanto você pode gastar, porque você, de repente, tinha um projeto, né, dentro desse teu negócio para esse ano e, de repente, não vai poder acontecer, né? Tipo, vou expandir para vender outras coisas, para fazer outros serviços, e agora você não vai contratar mais aquelas pessoas nesse momento que você estava pensando em contratar. Ou então, uma questão sensível é pagamento de salários de funcionários, né? Está sendo agora autorizado, pelo que eu percebi, pelo STF, né? Parece essa semana, de redução de jornada de trabalho, negociar valor de salário. Então, além da questão tributária, a despesa do dia a dia também vai ser um problema bastante relevante. Porque, por exemplo, você está entre a cruz e a espada do negócio que não era virtual e agora está sendo. E aí vamos dar um exemplo. Está todo mundo aqui numa empresa que tem 10 funcionários em casa. A gente tinha vale transporte. E aí, vai poder manter o vale transporte? Né? Nesse momento, infelizmente, vai ter que negociar. Ou então, a gente troca esse vale por uma outra coisa, né? Que vai, vocês precisarem, assim, uma melhora no ticket alimentação, porque afinal de contas, está em casa, tem que continuar a comer, né? Mas o vale transporte pode ser retirado. Então, tudo tem que ser conversado, negociado, assim, ser a menor impacto, né, no dia a dia da empresa e na vida do funcionário, né? Então, essa questão de despesa é muito importante. É muito interessante porque muitas vezes, quando a gente conversa com os empresários, as pessoas pensam que a visão jurídica ela tem só a ver com processos, alguma coisa muito pontual, pensa no jurídico só na hora do tribunal, né, ali da corte. Quando já deu aquela merda fenomenal, né? Exatamente. Só que é muito interessante, assim, a gente conversando aqui, a Cláudia já é uma velha parceira de negócios, né, antiga parceira de negócios nossa, e é muito interessante porque exatamente sobre a ótica jurídica, né, e a ótica mesmo da parte de planejamento estratégico de marketing, que é a minha área,
é muito, muito importante que a parte financeira realmente seja muito considerada, muito avaliada. E fazendo um paralelo com o que a Cláudia falou, num momento como esse, a primeira coisa, voltando inclusive ao nosso tema principal, né, Cláudia, que é a reputação, não é o momento de você meter a mão no seu preço, no seu valor final, para você ganhar em cima do consumidor, gente. Agora é a hora da gente olhar custos, despesas, o que a gente pode enxugar sem infringir a lei, como a Cláudia falou várias vezes aqui, não é deixando de pagar o imposto, é assim, se eu estou agora em home office, eu vou ter diminuir, sei lá, meu custo da minha sala, vou negociar com a Light. Então, assim, saber o que você pode negociar, o que você pode minimizar agora, para você compensar em outras coisas, para você sempre manter o que a gente está falando o tempo todo aqui nessa conversa, que é manter a reputação com o cliente, manter a excelência no atendimento, manter pago os tributos, porque, de novo, hoje está todo mundo muito sem cabeça porque está no olho do furacão, ali no meio da crise. Mas quando isso acalmar, o problema pode vir muito maior e aí ninguém quer ter o advogado na corte, no tribunal, né? Exatamente, assim, o que você falou é fundamental para o pessoal aqui ouvir, que eles acham que a gente já está lá no final da linha, né? Quando todos os problemas já aconteceram. Mas o que a gente faz como legal advisor de compliance é justamente olhar, digamos assim, um mapa da batalha naval e a gente vê todos os problemas que a gente acha que pode dar na sua trajetória, né? A gente, aqui nesse ponto A vai dar o problema tal se não fizer B, nesse aqui também. Então, assim, a gente vai que nem tabuleiro de xadrez, aconselhando de acordo com a estrutura do negócio, de acordo com as possibilidades financeiras de tomar determinadas medidas, é uma advocacia preventiva, né? E isso é fundamental para qualquer empresário, porque eu acho que é muito mais agradável você pagar um serviço que vai te poupar risco reputacional, perda de cliente e perda de mercado, do que ter que depois ir lá, tipo, empresas da Lava Jato indo para o jornal, que isso é uma coisa que a lei exige, anticorrupção, botar pedido de desculpas aí para o público, né, que são os clientes dele, né? Como quem diz, desculpa, a gente pagou umas propinas e agora a gente está de castigo, né? Então... E isso é tão legal, né? Vocês veem, gente, aqui ela é, de novo, ela é jurídico, eu sou gestão e é tudo muito alinhado. Ela falou dessa questão da prevenção, a gente fala o tempo todo da estratégia da gestão preditiva também, da previsão do que pode acontecer, você desenhar os cenários, isso é ser um bom estrategista, né? E o jurídico precisa disso muito também, claro. E essa questão do jogo de xadrez, a gente tem vários materiais que falam sobre isso, porque é uma forma lúdica de falar sobre essa questão do planejamento. Quando você vai fazer um jogo de xadrez, você não sai movimentando a peça antes de pensar. Você pensa em 2, 3 jogadas antes, você toma uma decisão que você pode ter sido a melhor ou não, você depende do outro jogador também, mas você para e pensa. Então, acho que isso, para encerrar, porque senão daqui a pouco a gente ultrapassa o nosso tempo, fica válido aqui para todo mundo, a Cláudia como jurídico, eu como marketing, vendas e planejamento e a parte toda de inteligência, a gente tem que ter protocolos, sim, a gente tem que manter reputação, a gente tem que ter excelência, a gente tem que saber quais são os recursos, quais são as jogadas que a gente pode fazer para a gente não ser engolido pela ansiedade e depois, à frente, pagar um preço, talvez não financeiro, mas ter outros problemas que vão ser um preço muito mais caro, né, Cláudia? O que você tem a deixar aí para o pessoal como pensamento do dia? Olha, eu acho que, complementando o que a Adriana falou, eu acho que qualquer empreendedor, você pode ser sozinho, né? Você tem que ter uma visão multidisciplinar do teu negócio. Então, você precisa o seu business advisor, do seu legal advisor, porque são frentes que você vai ter que, às vezes, se deparar com um problema no futuro, que se você não se planejou para isso, o resultado pode ser danoso, justamente para a sua imagem no mercado, questão financeira, o fluxo de caixa da empresa ter um abalo também por conta disso. Então, tudo que for feito de forma preventiva é sempre melhor, né? Então, toda vez, usando o que até a Adriana falou um pouco antes da matriz SWOT, né? É como se fosse o seu jogo de batalha naval. Você vai ver ali dentro de todos os ramos que você pode analisar do seu negócio, coisas que possam potencialmente dar um problema no futuro, você se prevenir e, como a gente fala no compasso, mitigar esse risco que você vai sofrer.
Então, com planejamento estratégico da execução do negócio e um planejamento estratégico, ético e regulatório, que é o compliance, muita dor de cabeça pode ser poupada. Isso aí, muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por nós, a gente continuaria aqui muito mais, porque a gente super se complementa e adora falar sobre o que a gente faz. Mas eu espero que a gente tenha podido trazer muitas informações úteis para vocês. E é isso aí, vamos nos planejar, vamos ser estratégicos e vamos manter os nossos negócios operantes. Pois é, estar preparado é tudo. Isso aí. Tchau, pessoal! Tchau, tchau.